Olá, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar com a nossa aula de zoologia. Hoje nós vamos falar sobre os plateumintes, né? Que é a classe trematoda, né? Apresenta um corpo alongado ou ovoide, né? Não possuem divisões e são revestidos por cutículas. Então a gente já falou de trematoides, a gente já falou de duas classes do trematoide, dos plateumintes, e agora a gente vai falar da classe trematoda, tá? Para fechar as três classes dos plateumintes, que vocês precisam saber quais são elas, correto? Tá? Essas células, esses indivíduos também se fixam no hospedeiro por meio de ventosas, né? Todos são parasitas e endoparasitas, ou seja, vivem dentro do corpo do hospedeiro, né? Principalmente dos vertebrados, né? Possui aproximadamente 3.000 espécies, né? Mas tem dois representantes bem significativos para o ser humano. São novamente aquelas doenças socioeconômicas, que são o esquistossoma mansoni e a facíola hepática, tá? Observem que eles estão em itálico aqui, estão escritos com o gênero em maiúsculo, a espécie em minúsculo, sem acentos, né? Tá? Porque é assim que se escreve cientificamente da forma correta. Então, vamos falar do esquistossoma mansoni, né? Que parasita os homens e causa grandes problemas para os homens, né? E também da facíola hepática, que parasita os carneiros e bois, e nós, os seres humanos, podemos ingerir, então, uma carne com esses parasitas, né, ou cistos, que são os óvulos desses parasitas, e aí nós nos contaminamos também, tá? Então, o esquistossoma mansoni, ele tem uma característica bem peculiar, que a fêmea vive dentro do macho, e os dois possuem ventosas, né? Então, tem um canal ginecóforo, né? Tem as ventosas orais e a boca, né? Então, aqui dentro da ventosa oral tem as bocas por onde suga os alimentos. Tem outras ventosas aqui para auxiliar na fixação do esquistossoma mansoni no hospedeiro, tá? E a fascícula hepática, ela tem uma característica diferente, mas também possui ventosa, porque isso é característica do filo, dos plateumintes, né? Possuírem ventosa, possuem ou boca, né? Ventosa oral, poro genital, então podem reproduzir-se sexuadamente, né? Tá? Então, a esquistossomose, ou esquistossoma mansoni, causa a popular barriga d'água, ou seja, uma barriga grande. Nós vamos ver por que forma esta barriga d'água, né? Então, a verminose é causada pelo verme esquistossoma mansoni, possui origem na África e veio para o Brasil no período dos escravos. Então, veio com os escravos. Escravos estavam doentes quando vieram para o Brasil e trouxeram esta doença para cá, né? As larvas entram pela pele ou mucosa de banhistas de rios e lagoas, então entram pela pele. Se a pele tiver alguma escarificação, alguma ferida, né, que esteja aberta, então as larvas vão entrar por aí, ou vão entrar pela mucosa do nariz, do ouvido, da boca, do olho, né, do nosso ânus. Pode entrar por várias partes do nosso organismo, nossos órgãos genitais, a vagina feminina, o pênis humano, masculino, tá? Então são várias mucosas aí que podem permitir a entrada do esquistossoma ou dos cistos, dos óvulos do esquistossoma mansoni, tá? Ok? Quando essas pessoas, ou quando nós nadamos em rios, nadamos em águas onde podem estar habitando esses esquistossomas mansonis, estes trematodas, tá? Ou pelo lavar de roupas, ou pela ingestão de água. Então nós temos contato, estamos lá lavando a roupa e
fazemos uma arranhadura e aí tem uma larva lá, entra essa larva no nosso corpo, né? Ou tomamos essa água desse rio, tá? Principais regiões onde ocorre a doença aqui no Brasil: Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo. Minas Gerais e Espírito Santo são regiões do Sudeste, né? Mas são as regiões mais próximas da Bahia, as regiões mais quentes, com maior incidência pluviométrica, mais abafadas, né? Então ali estão os grandes locais de difusão, né? São seres dioicos com dimorfismo sexual. Lembra o que eram dioicos? Dioicos, duas casas. Então nós temos um ser masculino e um ser feminino, tá? O ser masculino é maior do que o ser feminino, tá? Olha aqui, ser masculino maior do que o ser feminino, tá? Então por isso é chamado de dioico com dimorfismo sexual. Duas casas com corpos sexualmente diferentes, do o masculino do feminino. No caso do macho, a parte anterior do seu corpo é curta, cilíndrica, e a parte posterior é achatada, né? Então, a parte anterior é curta, então por isso que ele toma essa forma curvada, e aqui ele é mais longa, a parte posterior é mais longa, né? Então por isso que ele forma essa aparência de banana, né? Então ele tem um lado que é o lado anterior mais curto, né? E o posterior mais longo, mas ele é achatado, então ele tem um achatamento na parte posterior e apresenta um canal ou sulco ginecófaro, né? Tá? Onde a fêmea se instala durante o acasalamento. Então olha aqui, neste canal ginecófaro a fêmea entra e se instala durante a reprodução, durante o ato de reprodução, durante o acasalamento dos dois indivíduos, né? Os vermes adultos vivem no sistema porta-hepático do hospedeiro, que possui 3 veias: mesentérica, superior e inferior, e veia esplênica do baço, tá? Então essas são a porta hepática. Hepática lembra de sangue, né? De fígado, né? E no caso aqui também o baço, né? Fígado e baço. Os vermes adultos se acasalam nesta porta, né? Nesse sistema porta do fígado, tá? É ali o local que eles preferem para acasalamento, porque ali tem um fluxo sanguíneo muito maior, tá? A fêmea grávida dirige-se às veias da região perianal para a postura dos ovos. Então a fêmea vai para o nosso próximo ao nosso ânus, né? Então é normal sentirmos prurido anal, então nós coçamos, e é o ato de coçar, por isso que é muito importante a higiene, lavar as mãos. O ato de coçar, né? De nos coçarmos pode trazer óvulos da fêmea na unha, na pele, ou pode fazer com que haja sangramento e aí uma retroinfecção dos ovos da fêmea, tá? Ou esses ovos, no momento das fezes, são carreados para fora do organismo e vão contaminar o ambiente e vão contaminar outros seres vivos, tá? Cada ovo possui um espinho lateral, tá aqui, ó. Certo? Esse espinho vai perfurar a parede do vaso sanguíneo e do intestino, de onde é eliminado então com as fezes, né? Em contato com a água vai liberar a larva miracídio. Então, quando o contato da água, ela possui uma parede celular, uma membrana celular que é hidrossolúvel, se dissolve na água e aí libera o miracídio, que vai penetrar no hospedeiro intermediário, caramujo, iniciando novamente o ciclo reprodutivo. Então, quem é o hospedeiro intermediário do miracídio ou do esquistossoma? É o caramujo, né? Então, ele vai se fixar na beira de rios, na beira de vegetais,
né? E vai aí também produzir novos óvulos. Esses ovos vão entrar em contato com a pele dos seres humanos quando estiverem nadando, quando estiverem lavando roupa, quando estiverem bebendo aquela água. Então, novamente, vão estar infectando, tá? Os miracídios penetram no caramujo, tá? De água doce, chamado de Bionfalaria, tá? Da família Planorbidae, né? Que é este... Ricardo, de novo, eu acerto aquele botãozinho sempre na lata. Como é que eu faço aqui para voltar? Deixa eu te explicar. Quando ele sai assim... Obrigado. Nada. Então vamos lá. Os miracídios, né, que são liberados nas fezes, né, as larvas, né, do miracídio. Então, vamos lá. A fêmea do esquistossoma se dirige para o ânus, entra através dos ovos ali, ela libera ovos no ânus ali. Esses ovos têm um espinho que vão penetrar no intestino grosso e vão se unir às fezes do organismo humano. Essas fezes vão ser liberadas, se não forem no vaso sanitário, vão ser liberadas no meio ambiente. Esse meio ambiente esses ovos vai contaminar, essa fezes vai contaminar o meio ambiente. Os ovos que têm parede, membrana hidrossolúveis, ao entrarem em contato com a água, se dissolve essa membrana e vão então de forma ali gerar os miracídios, que são as larvas dos esquistossomas, né? Essas larvas vão na água encontrar caramujo e vão penetrar o caramujo, que é o hospedeiro intermediário. Esse caramujo vai ficar aí num sistema, vai continuar produzindo ovos do esquistossoma, né? Esses ovos vão formar os cistos, vão ficar sobrenadantes em águas paradas. E no caramujo, então, as larvas ciliadas, né, se transformam, né, em esporocitos primários, secundários e nas novas larvas cercárias com cauda bifurcada. Então, olha aqui, a cauda bifurcada, né, das cercárias. Então, aqui nós tínhamos os porocitos, tá? Então, lá no caramujo, então nós tínhamos os miracídios, né? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês, tá? Então, em contato com a água, a larva vai liberar o miracídio, né? Tá? Vai liberar a larva miracídio que está dentro do ovo do esquistossoma que estava lá na esquistossoma fêmea, né? Então ela liberou os ovos entraram em contato com a perfuraram o intestino grosso, entraram em contato com as fezes, se misturaram com as fezes e vão ser expelidos do corpo humano com as fezes, né? Aí, lá no meio ambiente, em contato com a água, quando as fezes entram em contato com a água, ou porque estão próxima de um rio, ou por causa da chuva, esses ovos vão liberar as larvas chamadas miracídios. Essas larvas miracídios vão penetrar os caramujos, né? Os caramujos que são os hospedeiros intermediários do gênero Bionfalaria, né? Da família Planorbidae. Esses miracídios vão sofrer uma transformação e vão formar os esporócitos primários, que são esses indivíduos aqui, tá? E depois os secundários e depois as larvas cercárias com cauda bifurcada. As larvas então saem dos caramujos e vão contaminar através de nadando de forma livre rios e lagoas
até encontrar um novo hospedeiro definitivo, que é o ser humano, que novamente vai, então, essa larva cercária vai infectar o ser humano. É importante nessa revisão, nesse estudo de vocês, lembrarem dos nomes, quem é que infecta quem. Então é a larva miracídio que infecta o caramujo, a larva cercária, né, com cauda bifurcada, que infecta o homem. Aí ela se desenvolve, ela vai se desenvolver machos e fêmeas. Esses machos e fêmeas vão se cruzar dentro do organismo do ser humano, vão formar novos óvulos, ou a larva fêmea, ou a parte fêmea, o esquistossoma fêmea, vai estar grávido, vai se dirigir para o ânus humano. Lá perto do ânus, lá no ânus, vai perfurar o intestino grosso, vai liberar os óvulos, que tem um gancho, que tem um esporão. Esse esporão vai perfurar o intestino grosso, vai entrar no intestino grosso, vai se juntar ou se unir às fezes. Essas fezes vão ser expelidas para o meio ambiente, e aí volta todo um novo ciclo. Ao entrar em contato com a água, libera o miracídio, e que vai contaminar o caramujo. E é um ciclo reprodutivo, é um ciclo de vida, onde temos hospedeiro intermediário e temos também hospedeiro definitivo, tá? Então, um miracídio origina aproximadamente 300 mil cercárias, tá? Então, esse miracídio lá dentro do caramujo, através de reprodução assexuada, ele vai formar mais de 300 mil cercárias nas suas fases de osporócito primário, secundário e depois larva cercária, tá? Então, é muito poderoso, né? Esses trematodas, né? Esses parasitas, tá? Então nós temos que ter muito cuidado. Não permitir que cachorro, não permitir que gato, não permitir que nossas crianças, que pessoas defequem no meio ambiente livre, porque isso daí vai gerar contaminação ambiental, vai gerar qualquer problema. Então, se nós temos o nosso cachorro, nosso gato, devemos recolher as fezes desses animais, não deixar que crianças defequem em qualquer lugar, tá? Isso é muito importante, isso é muito sério, tá? Então, as cercárias podem ser ingeridas ao beber água lá. Então, nós estamos lá agora nadando dentro da lagoa, estamos lá nos divertindo na lagoa e de repente tomamos uma água sem querer. Bom, não importa que o nosso corpo não tenha nenhuma ferida e não importa que a cercária não tenha chego nas nossas mucosas, né? Mas de repente nós tomamos água e lá dentro da água tem uma cercária. Esta cercária, né, ao entrar pela pele do ser humano ou causando ou da água, né, vai causar, se for pela pele, forte coceira no local, tá? Essa cercária, né, bifurcada, ela vai causar coceira, né? E vai, ou se não, vai entrar pela ingestão da água, tá? Vão chegar na corrente sanguínea, então chega na corrente sanguínea do ser humano, né? Porque vai entrar lá no nosso organismo, ou pela pele, ou pela bebida, ou pela ingestão de água, tá? E depois as veias do fígado no sistema porta-hepático, evoluindo-se para a forma adulta do verme ciclo-completo, né? Então, uma vez que a cercária entrou lá dentro do nosso organismo, ela vai dar origem a seres adultos masculinos e seres adultos femininos, certo? Eles vão lá no sistema porta-hepático, do lado, junto, na entrada do fígado, ali vão se reproduzir e formar novamente um esquistossoma mansoni fêmea grávido com óvulos que vai descer para a porta do ânus, e assim nós temos todo o ciclo de produção do esquistossoma mansoni ou da esquistossomose, tá? Vamos falar então, olha aqui, né? Então, olha o menino defecando,
vai entrar em contato com a água, vai liberar, né, o miracídio, o ovo com embrião, que entrou lá na criança, no intestino grosso, que saiu nas fezes, né? Vai formar o miracídio, certo? Olha aqui o miracídio. Esse miracídio vai entrar no caramujo, que vai dar origem ao osporócito, osporócito primário, osporócito secundário, que vai gerar a cercária com cauda bifurcada. Esta cauda vai sair do caramujo e vai nadar na água, e aí o homem que está lá na água, com seus pés, tem lá a unha, né? Tem a mucosa, vai nadar, vai beber água e vai se contaminar novamente, formando então o ciclo completo, tá? Aqui temos também uma nova forma de representar isto, tá? Mesmo processo, tá? Então, leiam, estudem bem esse processo, que é este o ciclo completo da esquistossomose ou do esquistossoma mansoni, com sua fase de reprodução sexuada, com troca de gametas masculino e feminino, e a sua fase de reprodução assexuada, que acontece dentro do caramujo, tá? Ok? Então agora a esquistossomose causa ao homem complicações intestinais, claro, porque entrou lá no intestino, né? Intestino grosso, né? Crises hemorrágicas, ou seja, aquela perfuração do intestino grosso pode causar derramamentos sanguíneos, crises hemorrágicas, né? Destruição das células hepáticas lá do fígado. Então, lembra, a fêmea foi para o ânus, mas o macho ficou lá no fígado esperando uma nova fêmea, tá? E vai gerar uma hepatomegalia, que é o aumento do volume do fígado, certo? E cirrose, né? Pode atingir o baço também, e aí então nós temos a esplenomegalia, que é o aumento do volume do baço. Então nós tínhamos a hepatomegalia, que é o aumento do fígado, e também podemos ter o aumento do baço, né? Esplenomegalia, tá? Os parasitas provocam a dilatação dos vasos, né? Então, por irritabilidade, ou por fixação, ou por ingestão, ou por retenção de líquidos, pela destruição das hemácias, pela hemorragia. Essa hemorragia vai aumentar os vasos, vai dilatar os vasos sanguíneos do sistema porta-hepático, causando perda de líquidos para o abdômen, tá? A ascite, ou a barriga da água. Então, essa perda de líquidos vai se acumular no abdômen, na parede abdominal, e essa parede abdominal vai se desenvolver e vai gerar então o que a gente conhece como barriga d'água, tá? Então, qual que é o saneamento básico? Deve ser promovido, evitar águas paradas, evitar a defecação no meio ambiente, né? Fazermos fezes no meio ambiente, porque isso tudo vai gerar a contaminação do ser humano, tá? E combate ao caramujo vetor. Então, temos sim que muitas vezes catar esses caramujos, retirar esses caramujos do meio ambiente, porque são eles que geram as cercárias, que vão entrar na pele do ser humano e causar toda a doença chamada barriga d'água, tá? Então, esse é o processo, o ciclo reprodutivo, ciclo de vida do esquistossoma mansoni e causador da doença esquistossomose, tá? Cujo o hospedeiro intermediário é o caramujo e o hospedeiro definitivo é o homem. E agora nós vamos falar da fasciolose, né, causado pela fascícula hepática, né, que é um outro trematoda, né, que vai também atingir, parasitar o fígado e as vias biliares do carneiro, do boi e raramente do homem. Então, quem que é hospedeiro intermediário é o boi e o carneiro, tá? Raramente ela vai
ter o homem como hospedeiro intermediário. Tá? É monóico ou hermafrodita. O que é? Então, o esquistossoma, a Manzoni, era dioico e tinha dimorfismo sexual. Ou seja, tinha dois indivíduos, duas casas, né? Uma masculina e uma feminina, e o masculino, o macho era maior que a fêmea. Agora, na facíola hepática, nós temos um ser monóico, que é ou macho ou fêmea, é macho e fêmea, só que amadurece às vezes macho, às vezes fêmea, né? Já vimos sobre esse processo de um amadurecimento diferenciado, né? Tempos diferenciados. É um hermafrodita porque possui os dois gametas, tá? Reproduzindo-se por autofecundação dentro das vias biliares do carneiro. Então, a facíola hepática favorece ou busca sempre que os seus gametas amadureçam em momentos iguais, e aí ela se autorreproduz, tá? Ou seja, ela tem uma carga genética bem limitada, porque ela não faz troca com nenhum outro ser ou nenhum outro parceiro. Então, ela se produz pela autofecundação, né? Os ovos passam para o intestino e são eliminados na fezes. A mesma coisa, um trematoda. Lembra? A trematoda vai definir o seu ciclo, né? O plateuminte tem todo um ciclo semelhante, né? Tá? Em contato com a água, eclodirão e darão origem às larvas ciliadas, os miracídios, de novo, né? Que penetram no hospedeiro intermediário, que é o caramujo, do gênero Limnia, né? Tá? Então, o caramujo do gênero Limnia, né, é o hospedeiro intermediário. O boi, o carneiro e o homem são, na verdade, peço desculpa para vocês aqui, o hospedeiro definitivo, tá? Ok? Os miracídios se transformam em adultos com aspecto diferenciado ao da facíola do carneiro. Então, os miracídios se transformam em adultos, né? Lembra, antes os miracídios entravam no caramujo, né? Entram no caramujo e lá no caramujo vão se transformar em seres adultos, que tem uma característica, uma forma diferente da facíola do carneiro, tá? Ok? O esporocisto, que é a forma dos adultos oriundos dos miracídios, né? Lembra no Esquistossoma manzoni, nós tínhamos dos miracídios os esporócitos primários, depois os secundários, depois as larvas terciárias, as larvas cercárias, né? Aqui nós temos então os esporócitos, né, na forma adulta, que contém as rédeas. Então nós tínhamos as cercárias nos Esquistossoma manzoni e agora na facíola hepática nós temos as rédeas, tá? Que por pedogênese originam outras larvas, as sicárias, né? Cercárias são diferentes de sicárias, tá? As rédeas são é uma fase depois dos miracídios, vem as cercárias, e depois das cercárias vão vir depois dos miracídios vão ter os esporócitos, que vão gerar as rédeas, e as rédeas vão gerar as sicárias, tá? Certo? As cercárias saem do caramujo, nadam ativamente e fixam-se à vegetação às margens do corpo hídrico, penetrando, perdendo a cauda e passando a chamar-se metacercárias, tá? Ok? Então, nos trematodas, tanto no Esquistossoma manzoni quanto na facíola hepática, nós temos o miracídio, que gera os esporócitos, né? Esse esporócito gera a cercária, lá no Esquistossoma manzoni, aqui gera uma intermediária, que é a rédea. Essa rédea sofre pedogênese e vai gerar as sicárias ou cercárias. Já nos Esquistossoma manzoni, os esporócitos
geravam os esporócitos primários, geravam os esporócitos secundários, e esses secundários geravam a larva cercária, tá? Certo? E neste caso da facíola hepática, então as cercárias também, igual às Schistosoma mansoni, saem do caramujo nadando, né? Neste caso da facíola hepática, perdem a cauda e se fixam em vegetais ou na vegetação às margens do corpo hídrico e geram as metacercárias, tá? As metacercárias estão protegidas por um cisto de alta resistência. Então, lembra do cisto? Então, o cisto o que é? Toda forma de ovo ou de uma larva que é enclausurada com uma parede mais resistente às intempéries climáticas ou às dificuldades ou condições desfavoráveis do meio ambiente, tá? Quando o carneiro ingere a vegetação com o cisto, esta se rompe no interior do organismo do carneiro, por causa dos tratos digestivos, das enzimas dos carneiros, por causa das reações químicas entre as glândulas e os líquidos ou os elementos do carneiro que entram em reação com o cisto da cercária, da metacercária, então liberam, né, a saída de larvas que perfurarão o intestino e chegarão ao fígado do carneiro, causando lesões e penetrando nos canais biliares, onde se transformam em adultos e aí chega-se ao fim do ciclo. Então, novamente, né, nós temos aqui todo um sistema, tá, de geração, olha, do Plateuminte trematoda facíola hepática, né, tá? E que, diferente do Schistosoma mansoni, raramente habita ou parasita o homem. Normalmente é o carneiro ou o boi, o fígado do carneiro ou do boi, onde vai acontecer todo o ciclo evolutivo desta doença. Tá ok, pessoal? Tá bom? Então, peguem os plateumintes, ou filoplateumintes, que tem 3 classes, estudem as 3 classes, elas têm características em comum, elas têm ciclos de vidas em comum, mas elas têm hospedeiros diferentes, né? Tanto o hospedeiro intermediário, o homem hospedeiro definitivo tem forma de atuar diferente, uma em um órgão, outra em um outro órgão, né? Nós temos aí, então, esse filoplateuminte com suas 3 classes. Vocês precisam saber todos esses processos. Façam esquemas, façam desenhos, tá? E fixem bem este conteúdo, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.